Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá e fazendo vídeos assim acerca das pesquisas sobre o governador Francisco Alberto Rubim, que foi governador da capitania entre 1812 e 1820, período bastante conturbado na história do Brasil, por várias rebeliões de separatistas no Ceará, na Bahia. Em vários lugares do Brasil havia um movimento de separação que acabou dando na independência em 1822. O governador Rubim, ele mandou vários relatórios, como era praxe na época, né, de mensagens para o príncipe regente, né, Dom João VI, que veio com a família real para o Brasil em 1808 por conta das guerras napoleônicas, a invasão da Península Ibérica, né? Inclusive um dos irmãos de Napoleão foi feito rei de Portugal, rei de Espanha e tudo. E o Francisco Rubim, ele era um cavaleiro da ordem, capitão de mar e guerra, tinha muita influência dentro do reinado. Um tio seu era amigo pessoal de Dom João VI e da família real portuguesa. E ele, claro, galgou dentro do estamento burocrático real, imperial nessa época, real, né? Vários cargos importantes, como governador da província do Espírito Santo, a capitania, também do Ceará, né? E tem aqui uma breve estatística sobre a capitania do Espírito Santo, enviada relatório para o rei em 25 de junho de 1816. Tinha 4 anos que o Rubim era governador do Espírito Santo, né? E também mensagens do governador de Sergipe para a Assembleia, também entre 1891 e 1930, mas isso aqui não nos interessa. Eu fiz o corte especificamente sobre o Espírito Santo, né? E em resumo, gente, o Espírito Santo nessa época tinha 5 vilas. Vou trazer aqui para vocês, o relatório está aqui. Vou jogar aqui para cima, nesse monitor aqui de cima. Aí está o Francisco Rubim, governador Rubim, né, que foi também governador do Ceará, logo depois que saiu daqui do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo tinha 5 vilas em 1816, 7 povoações, 7 freguesias, 5 igrejas filiais, 3 colégios dos extintos jesuítas. Lembrando que os jesuítas haviam sido expulsos do Brasil, né, em 1759. A gente pode até falar rapidamente sobre essa expulsão, gente, porque quais foram os motivos, né, dessa expulsão dos jesuítas, né? A expulsão aconteceu, gente, por conta de Dom José I, que era avô de Dom João VI, né? Dom José I era pai de Dona Maria I, que era mãe de Dom João VI, e também era avó de Dom Pedro I, bisavó de Dom Pedro II, né? E tudo. Então era Maria a Louca, filha de Dom José I, descendente direto da nossa família real, né? Então a decisão foi tomada pelo famosíssimo Marquês de Pombal, que era um reformista, né? Era um homem progressista, né? De muitas reformas e tudo. Isso aconteceu no século XVIII ainda, tá, gente? Os jesuítas, eles possuíam muito poder, muita influência, muito dinheiro, eram fazendeiros, oleiros, plantavam cana, extraíam cana, madeiras, exportavam. Então a igreja nessa época no Brasil, gente, a igreja católica era uma igreja muito rica, possuía muitos escravos, né? E é interessante a gente analisar isso aí, né? E também havia muito conflito entre os colonos, né, na época. Colonos na época eram colonos portugueses, né? E também as autoridades, o tratamento dado aos indígenas. Os jesuítas eram conhecidos por defenderem esses indígenas, até porque a gente conhece aqui no Espírito Santo muito bem a história do padre José de Anchieta, que foi um defensor dos indígenas. Já há pessoas que dizem que não, que tudo isso é uma lenda inventada para proteger o nome não só do Anchieta, como também da Igreja Católica nessa época. Mas essa expulsão acabou acontecendo em 1759 por conta desse poder político
que a igreja galgou durante esses 200 anos, pelo menos, de colonização aqui. Porque, na verdade, os primeiros colonizadores foram poucos, depois é que veio a igreja, com tudo, né? E essas chamadas reformas pombalinas, implementadas pelo Marquês de Pombal, é que foram importantes para essa derrocada da igreja católica, né? O Marquês de Pombal era Sebastião José de Carvalho e Melo, famoso político português brasileiro. E também havia acusação de subversão. Eles fomentavam rebeliões com indígenas contra a coroa e tal. E em 1758 houve um atentado à vida de Dom José I, que foi a tal da conspiração dos Távoras, né? E a coroa utilizou como pretexto, né, uma intervenção jesuítica e acabou condenando os jesuítas à conspiração e traição, e eles foram expulsos do Brasil. O que aconteceu com isso foi a redistribuição dessas terras, é claro, entre amigos da coroa, óbvio, né, assim que acontece sempre, né? A educação também teve um problema grave nesse período, porque todos os colégios eram ligados diretamente à igreja, e tudo que acontecia no campo da educação no Brasil era por conta das igrejas dos jesuítas, né? As aulas, tudo era feito por padres jesuítas, né? E os indígenas também perderam aquela catequização, evangelização, as aulas do português, tudo isso foi perdido ali em 1759, né? Então foi um período caótico aí para a Igreja Católica, nessa briga com a coroa portuguesa, que acabou dando desdobramentos, né, que a gente pode analisar depois em outro vídeo, né? Mas voltando ao relatório então do Francisco Rubim, que está aqui um relatório bem extenso, que a gente vai tentar resumir aqui de forma a não entediar o nosso espectador, né? O Espírito Santo possui então 5 vilas, 7 povoações, 7 freguesias, 5 igrejas filiais, 3 colégios jesuítas, extintos colégios, né, jesuítas, uma Santa Casa, que fica aqui, né, na Vila Rubim, né, de Misericórdia, que é talvez uma das santas casas mais antigas do Brasil, 4 capelas particulares, 3 conventos franciscanos, né, o convento de Nossa Senhora do Carmo, 2 ordens terceiras, 7 portos de mar, né, 10 rios principais. Aí que a gente vê como era a economia do Espírito Santo em 1800, 1820, até antes da independência. O Espírito Santo tinha 76 engenhos de cana, fabricando açúcar e outras cachaça e outras, né? E 68 engenhocas. Então a população, vamos ver aqui, o Espírito Santo possuía 22.527 almas, segundo o relatório, e 3.523 fogos, né? Aí tem uma nota aqui, a população da capitania do Espírito Santo se supõe exceder muito a que foi reportada nesse relatório, pelos comandantes dos distritos, né? Especialmente no que se refere aos homens cativos, homens e mulheres cativos, né? Que eram os escravos negros, né, africanos. Por quê? Porque os senhores, né, dessas grandes fazendas, né, sempre declararam ter menos escravos do que realmente possuíam, né? Então o relatório segue aqui. A Vila de Vitória, 25 de junho de 1816. Francisco Alberto Rubim. Aí ele vem falando do Espírito Santo como um todo, tá? Porque no último vídeo a gente se dedicou a falar de Viana, da Vila de Viana, que foi fundada em 1815 com aqueles 50 casais de açorianos, né? Mas aqui ele fala, o relatório completo é um relatório da capitania, né? O distrito do Rio Doce, ao norte da capitania do Espírito Santo, é demarcado pelo sertão com a capitania de Minas Gerais, e ao longo da costa com a capitania da Bahia, e ao sul com o Rio, né? Com Minas, a demarcação é feita pelo Espigão, que corre de norte a sul entre os rios Guandu e Manhuaçu, sendo que as águas vertentes do Espigão para o rio Guandu pertencem ao distrito do Espírito Santo. Ao norte, a demarcação é feita pela serra em frente ao quartel do Porto de Souza. O quartel do registro do Porto de Souza fica ao sul do Rio Doce, a 2 léguas, aproximadamente uns 10 quilômetros, abaixo da foz do rio Guandu,
que deságua no Rio Doce, abaixo da Cachoeira das Escadinhas. Toda essa nomenclatura aqui já mudou muito, tá, gente? Muito desses ribeirões, riachos, cachoeiras já mudaram de nome. Aí continua aqui dizendo que o quartel do Porto de Souza é guarnecido por um inferior a 20 soldados do Corpo de Pedestres. Do quartel segue-se para o Sertão, uma estrada que atravessa o rio Guandu, até o quartel de Lorena, que já fica nas Minas Gerais, cuja distância é de 3 léguas mais ou menos, que dá mais ou menos uns 15 quilômetros, né? Com as pontes e estivas necessárias. Tinha porto, tá? Porto fluvial, muito porto fluvial. Por essa estrada, os mineiros transportam produtos até o Porto de Souza, que entram importados das Minas Gerais para o Espírito Santo e daí sobem para a Bahia ou descem para Vitória ou para o Rio de Janeiro, onde embarcam em canoas para descer o rio até a povoação de Linhares e dali pelo Rio Doce sair até a Foz, né? Onde realizam transações. Ali era um escambo mesmo, né? Como se chamava. Não rolava um dinheiro assim, mas mesmo troca, né? Troca mesmo, especialmente por sal e tudo, ferro, sal que era transportado vindo da Bahia ou do Rio de Janeiro, ou até passando por Vitória, e fazendo essas trocas voluntárias ali na foz do Rio Doce, né? Agora, descendo o Rio Doce, do Porto de Souza até a foz do Rio Santa Joana, na margem sul, são 5 léguas, mais ou menos uns 25, 28 quilômetros, né? Da foz do Rio Santa Joana até a foz do Rio Pancas, na margem norte, são 2 léguas e meia, em frente à ilha homônima, a ilha Pancas, né? A 3/4 de légua de comprimento. Da ilha de Pancas até o quartel de Anadia, na margem sul, são 2 léguas e 3/4, sendo este quartel guarnecido por um inferior e também 12 soldados do Corpo de Pedestres. De Anadia até Linhares, na margem norte, são 12 léguas. Já é bem longe, né? 12 léguas já é uma distância considerável, uns 50 quilômetros, né? Esta povoação está situada em uma alta barreira, meia légua sobre o Rio Doce, superior aos terrenos circundantes, que são várzeas e planícies com muitas e muitas léguas. A vista é aprazível, especialmente do rio, que com suas grandes e pequenas ilhas parece uma grande frota de embarcações, todas férteis, com terreno firme, com uma produção prodigiosa. A gente já mostrou aqui no canal, gente, aqueles mapas mostrando como era o Rio Doce. Eu vou até mostrar novamente aqui nesse vídeo, para quem não viu o outro vídeo desses mapas do Espírito Santo nessa ocasião. São mapas antigos mostrando como era toda aquela região ali do Rio Doce, suas ilhas, centenas de ilhas, né, gente, que a gente vê nesses mapas antigos aqui, ó. Não, aqui a gente está vendo outro local. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um mapa aqui já que mostra bem, que a gente consegue ampliar bastante aqui. Esse mapa é de 1815, exatamente do período em que o Francisco Rubim enviou esse relatório para o rei, né? Aqui é a Bahia, aqui é o Prado, Abrolhos, Viçosa, e aqui é a divisa com o Espírito Santo, ó. Aqui, ó. Aqui está o Rio Doce, né? Desembocando aqui lá na Regência Augusta. E aqui, gente, tudo isso daqui são ilhas fluviais, tá? Então o Rio Doce ele vem sendo margeado de serras, ribeirões, cachoeiras, afluentes e muitas tribos indígenas, muitas mesmo, vindas lá das Minas Gerais, lá de cima, né? E isso aqui tudo era uma espécie de planície, mas uma planície fluvial, com muitas ilhas fluviais, né? Aí a gente segue aqui fazendo a gente segue aqui fazendo essa leitura, enquanto se vê o mapa, ainda falando sobre a capitania do Espírito Santo. Cadê? Opa, aqui. A gente faz ao vivo, é assim, gente, desculpem.
Aí voltando aqui, a gente vê que esta povoação está situada em uma planície de onde se vêem terrenos que parecem pequenas ilhas, né? Parecem várias frotas de embarcações, mas são as ilhas mesmo, né? Ele faz essa descrição aqui, com muita produção, muito prodigiosa a produção de hortifruti, etc. Quem planta um alqueire colhe 200, sem sofrer estragos das formigas que afligem outras partes da capitania. É lamentável que os indígenas cuetés, que são botocudos ou gamelas, estejam aproveitando essa fertilidade e formosura. Lamentável. Olha só o termo que o cara usa. É lamentável chegar à conclusão de que os índios estejam, né, nas suas terras originais cultivando toda essa fertilidade e formosura, que é um absurdo, né? Mas Linhares possui então 36 fogos, 224 almas, nessa época desse mapa aqui, tá, gente? Olha lá. A vila de Linhares possuía 36 fogos e 224 almas. Há um hospital militar, onde antes era primeiro quartel de Linhares, tem um cirurgião-mor com medicamentos necessários, há também um alferes, né, do corpo de pedestres, o comandante de toda a linha de destacamentos do distrito, que os visita mensalmente. Então esse alferes, que era uma espécie de sargento, né, ele saía visitando mensalmente todas aquelas pequenas vilas do distrito, né? A povoação tem um grande cercado de bom pasto, onde os moradores mantêm seu gado vacum, protegido dos indígenas por uma trincheira que mataria derrubada, que se estende até o quartel de Linhares, próximo à Lagoa Juparanã. Gente, a Lagoa Juparanã está aqui, ó. Então, entre a vila de Linhares, a fazenda do Bom Jardim e a Lagoa Juparanã, havia uma trincheira para proteger o gado que era criado aqui dos indígenas, né, que eram botocudos e etc. Aí está dizendo que o quartel de Linhares é guarnecido por um inferior e por 24 soldados do corpo de pedestres que defendem as plantações. Ao norte da povoação, a mais ou menos 1,5 léguas, dá mais ou menos uns 6 quilômetros, está a enorme Lagoa Juparanã, abundante em peixe, onde os pescadores se abrigam quando não estão pescando. Bom, tem uma nota histórica aqui. O governador Francisco Alberto Rubim, lembrando que esse relatório que eu estou lendo para vocês aqui é um relatório sobre a capitania, né, do Espírito Santo, mais ou menos na metade da administração do Rubim, que durou 8 anos, entre 1812 e 1820, né? O Espírito Santo se livrou da ingerência da Bahia, porque o Espírito Santo era diretamente ligado à Bahia. Todos os assuntos administrativos locais vinham de Salvador, né, para o Espírito Santo. E o Rubim nasceu em Portugal, em Lisboa, né, em 1768. Era capitão de mar e guerra, serviu na esquadra no Mediterrâneo, esquadra portuguesa, entre 1790 e 1799. Depois foi para a costa da África, por isso ele teve toda essa relação com os açorianos, né? Ele passou parte da vida nos Açores, por isso quando ele veio para a capitania do Espírito Santo, ele trouxe para cá também a ideia de se fazer um assentamento lá no Rio Santo Agostinho, onde hoje está a cidade de Viana, com esses açorianos, de 30 a 50 casais, segundo a história, né? Ele governou o Espírito Santo e também governou o Ceará e retornou para a Bahia retornou para Portugal depois da independência do Brasil. Ele foi-se embora, né? E a postura independente dele, né, segundo alguns historiadores, dirigindo-se diretamente ao Rio de Janeiro na condução dos negócios da capitania do Espírito Santo, consolidou algumas disposições, por exemplo, como o decreto de 13 de setembro de 1810, que dava autonomia plena ao governador Manuel Vieira de Albuquerque e Tovar, aqui do Espírito Santo, né, no trato dos assuntos militares devido aos ataques indígenas. Esses ataques dos indígenas não terminavam, foi um assunto que durou muitos séculos, né, infelizmente, mas terminou com a derrocada dos indígenas, né. Várias incursões, né. Infelizmente os indígenas foram subjugados. Rubim inaugurou uma nova fase administrativa no Espírito Santo. Ele era acusado de ser um homem muito despótico, né, muito truculento,
e foi também um grande propagandista do Espírito Santo, atraindo visitantes estrangeiros, como o príncipe Maximiliano, incentivando a imigração e sendo responsável também pela criação da Vila de Viana em 1813, 1814, mais ou menos 1815, com a vinda desses imigrantes açorianos que fundaram a Vila de Viana nessa ocasião. Então, pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal, do Memória Capixaba. A gente está sempre aqui trazendo esses vídeos incríveis e esse relatório, né, enviado por Francisco Alberto Rubim para o rei de Portugal, para o rei do Brasil, né? O Brasil era Reino Unido com Portugal, e esse relatório foi enviado ao Rio de Janeiro, direto para Dom João VI, durante a sua administração aqui na capitania do Espírito Santo entre 1812 e 1820. Depois a gente vai trazer outros vídeos falando desse período. Foi um período fecundo, apesar da gente ter tido muitos problemas aqui. O Espírito Santo ficou durante pelo menos uns 50 anos parado, realmente economicamente parado, só com extração de madeiras e alguma exportação de alguns produtos como cachaça e açúcar refinado, né? E a importação da maioria, com um déficit terrível, né? A importação da maioria dos produtos que os capixabas, se a gente pode chamar assim, precisavam, especialmente em Vitória, que era a capital da província, né? Então, pessoal, esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. A gente volta com mais assuntos aqui no nosso canal. Valeu, obrigado. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.